ascendente! É um prazer te receber aqui nesse podcast. Hoje, num cenário diferente, né? Estou aqui em São Gotardo para fazer esta gravação. Esse podcast que tem o objetivo de ascender em todas as áreas da sua vida. Não esqueça de já colocar a hashtag aqui embaixo, sou ascendente, e assistir aos episódios anteriores, onde nós tratamos de finanças, de saúde, de empreendedorismo e tantos outros assuntos interessantes. Hoje estou aqui com Isabel Queiroz, ela que é empresária da área da educação aqui em São Gotardo e faz parte do Mastermind Ascendentes. Vamos conversar com ela sobre todos os pontos desse empreendedorismo, quando ela teve esse start para empreender, mas por hora eu peço a você, Isabel, é um prazer recebê-la, que você se apresente para quem ainda não te conhece, né? Diga quais as áreas que você está atuando no momento e um pouquinho também da sua vida familiar. Ok, eu sou Isabel Queiroz, tenho 40 anos, sou empresária, diretora de uma empresa de treinamento e desenvolvimento pessoal. Tenho 3 filhos, eles têm 8, 6 e 5 anos. Sou professora universitária também e me divido aí entre família e emprego e empresa, né? Esse empreendedorismo que nós começamos aí há 2 anos. E eu estou muito feliz, né? Dizer assim, Renata, que eu sou muito feliz tendo feito as escolhas que eu fiz, né? Para chegar onde eu cheguei hoje. Escolhas. Vamos começar por aí? A vida é feita de escolhas. E nós precisamos tomar decisões ao longo da nossa vida e várias decisões. E quando foi, Isabel, que você decidiu que o empreendedorismo era essa virada de chave para você, que ia te trazer realização pessoal e profissional? Quando você teve esse start para o empreendedorismo? Eu acredito que esses starts acontecem depois de crises. Eu também. As crises chegam e alguma coisa muda, né? Eu passei por um divórcio há 2 anos e meio. E antes do divórcio, eu passei 6 anos cuidando das crianças, né, em casa, sem o trabalho formal. Quando aconteceu a situação do divórcio, eu não consegui voltar para o mercado de trabalho. Eu sou engenheira agrônoma de formação, né? Inclusive tenho mestrado em agronomia na área de microbiologia, que era assim, a área que eu mais gostava dentro do curso. Mas eu não consegui recolocação profissional. E aí, nesse meio de não saber o que fazer e precisar fazer alguma coisa, eu descobri uma franquia que trabalhava com educação, com desenvolvimento de pessoas, né, principalmente de crianças. E como eu já tinha 3 crianças em casa e essa preocupação que sempre tive com eles de como educar, né, de como promover uma melhor alimentação, de dar liberdade para eles brincarem no espaço livre, de não deixar tela. Então, assim, toda essa condição que eu vinha vivendo casou com essa oportunidade que surgiu. Empreender, né? Eu nunca pensei que faria isso. E, de repente, essa oportunidade chegou e eu assumi, eu abracei, né? E aí me tornei uma franqueada da Mister Wiz, né? A Mister Wiz São Gotardo é a minha unidade. E a Mister Wiz é uma escola que trabalha desenvolvimento pessoal, educação financeira, empreendedorismo, inteligência emocional, liderança para crianças e adolescentes, né? Foi assim que eu comprei a franquia. E depois eles desenvolveram essa mesma metodologia para adultos. Então, hoje atendemos todos os públicos, né? E cá estamos. Que lindo, né? Mas a sua história, ela não é tão diferente da maioria das empreendedoras mulheres no Brasil, porque a maioria inicia por necessidade. Sim. A maioria inicia por necessidade e aí abraça isso e começa a enxergar novos caminhos e principalmente a entender que dentro do empreendedorismo nós podemos transbordar na vida das pessoas. Sim. Nós podemos ajudar outras pessoas
Inclusive, as nossas histórias, que eu digo sempre que as nossas histórias, elas são uma ferramenta muito poderosa que nós temos para impactar na vida dos outros. Então, as nossas histórias, elas servem exatamente de instrumentos, de ferramentas para que as pessoas se conectem conosco, se identifiquem com a nossa jornada, com as nossas pequenas jornadas do herói, né? E elas se encorajem para também empreender e descobrir que há sim uma luz no fim do túnel. Né? Há uma saída. Se a pessoa não consegue ali o emprego tradicional, né? Existe sim infinitas possibilidades. Eu acho muito bonito esse caminho, né, que você trilhou até aqui. Já venho acompanhando o seu trabalho, Isabel, aproximadamente 2 anos. Né? E eu vi nitidamente a sua evolução enquanto mulher, enquanto empoderamento, de tomar posse mesmo dessa sua força interna. Como empresária, você hoje entende sobre todas as áreas que estão ali em torno do seu negócio, que também é um grande gargalo no empreendedorismo feminino, que muitas das mulheres conhecem da sua área específica, mas não entende de marketing, não entende de gestão com pessoas e tantas outras áreas que são fundamentais. Onde que você buscou esse conhecimento mesmo para estar aí confiante em todas as áreas em torno da educação? Você fez mentorias, você aprofundou, você pegou os livros, foi autodidata. O que você fez e tem feito para se aperfeiçoar enquanto empresária? O começo foi como é para muitos. Comprei a franquia, agora eu tenho para tomar conta, meu Deus, o que eu faço? Não fazia ideia de como fazer um fluxo de caixa, de como fazer orçamentos, conversar com fornecedores, abordar clientes, nenhuma ideia do que eu estava fazendo. E aí eu comecei a conversar com pessoas, né? Encontrei pessoas que já faziam isso há mais tempo, e fui trocando experiências com elas, né? Entendendo o que dava certo, o que dava errado, já sabendo algumas coisas que eu não poderia fazer para evitar o erro. Errei muitas coisas e aí eu aprendi muitas coisas, porque a gente aprende muito quando erra, né? Muito. E eu aprendi muita coisa assim. A gente tem uma biblioteca lá na Mr. Ease, né? Com esses temas sobre vendas, negociação, gestão, inteligência emocional, todo esse conteúdo que a gente trabalha com lá na escola, né? E eu fiz isso para mim, né? Então, vamos ler, vamos discutir com outras pessoas, vamos participar de grupos, né? A gente se conheceu, né? Eu fui mentorada pela Renata, maravilhosa, e você me ajudou muito, né? Em uma área da minha vida que eu não conseguiria me ajudar sozinha, porque eu não sei fazer bem a gestão financeira. Eu posso estudar e aprender isso. Eu não sei bem o marketing. Eu contrato uma agência de marketing e a gente trabalha junto. Mas essa questão, e eu falo profissional e pessoalmente, do posicionamento que você trabalha, eu acho que foi muito importante, porque... foi muito importante, porque eu não sabia disso. E eu não sabia mesmo, porque eu já tinha esquecido o que algum dia eu soubera, né? Nesse processo de maternar integralmente. Parece que tem momentos da vida que a gente se perde, né? E eu estava completamente E aí perdida. a gente precisa se reencontrar. E às vezes precisa de ajuda para se reencontrar. E você me conduziu para esse caminho, porque... Inclusive, eu lembro quando a gente se conheceu, que eu ainda estava numa das piores fases depressivas, né? Desse pós... tinha acabado de sair de casa, né, com as crianças, e essa possibilidade de parar na frente do espelho e dizer assim, esta sou eu, e eu não gosto do que eu estou vendo e não quero ver, para chegar no momento e olhar para o espelho, e aí eu fico brincando com isso, e dizer assim, nossa, eu sou maravilhosa demais!
Agora, pausa aí nesse ponto, que eu quero pegar esse gancho. Outro ponto, Isabel, que eu percebi que você se destaca é na mentalidade. Você construiu aí um mindset vencedor, você reprogramou o seu cérebro nesse meio do caminho, onde você saiu de uma condição ali de depressão para hoje se tornar a mulher autoconfiante que você é. Sim. E isso não é do dia para a noite, certamente. E eu acho que você aprimorou tanto essa técnica que você passa isso para as pessoas hoje, inclusive na escola, quando você trabalha com a inteligência emocional, né, das crianças, dos adolescentes, isso é tão fundamental no desenvolvimento desses jovens. Quero que você diga, relate um pouco sobre isso, sobre esse seu amadurecer da sua mentalidade, como que você reprogramou o seu cérebro para que as pessoas que estão nos assistindo e vão nos assistir também tenham essas ferramentas, essas condições de também construir esse mindset vencedor. Sim. É um conjunto de coisas, na verdade, né? Eu faço acompanhamento psiquiátrico porque eu tenho adoecimento mental, então eu sei que se eu não fizer esse acompanhamento, eu vou perecer. Eu faço um acompanhamento psicológico, né? Eu tenho a minha psicóloga que me atende e eu faço todas as, né, terapias que o médico e a psicóloga dizem para fazer. E além disso, o que mudou nesse processo que eu já fazia o médico antes e continuo fazendo, o que mudou nesse processo foi começar a dizer as coisas para mim, mesmo quando eu não acreditava, porque há 2 anos atrás eu não acreditava de maneira alguma que eu merecia coisas boas, que eu era capaz de fazer coisas boas, que eu não merecia ser a mãe dos meus filhos, que eles deviam ter outra mãe que seria muito melhor, que eu não tinha sido uma boa esposa e por isso, por culpa minha, o casamento tinha acabado. Todos esses pensamentos, assim, sabotadores. E aí eu comecei a dizer as coisas pra mim, mas eu não acreditava de jeito nenhum nelas. Você é muito esperta, você é muito capaz, você é muito poderosa, você é inteligente, você pode construir coisas. E eu repetia isso debochando, rindo assim com deboche, porque eu não acreditava em nada disso. Mas eu fui repetindo todo dia, em pé, na frente do espelho, com uma postura boa, dizendo essas coisas. De repente, e aí eu não sei te precisar quando, eu comecei a dizer outras coisas, além das minhas frases, que eu repetia porque tinha que dizer. Aí, de repente, apareceu eu sou muito linda, apareceu eu sou muito esforçada, parabéns porque você tá fazendo o treino da academia direitinho. E aí começaram a surgir outras afirmações. E, de repente, eu me dei conta de que eu não precisava mais dizer aquelas frases decoradas e obrigadas, porque aquilo já era de verdade, né? Então, eu brinco assim, sou maravilhosa. Fiquei arrepiada, olha, juro pra você, fiquei arrepiada. É isso. É você dizer o que precisa ser dito para si mesmo, ainda que você não acredite. E se você não sabe o que dizer, conversa com as pessoas ao seu redor e pergunte para quem está mais perto de você. Fale uma característica boa de mim. E escreve. E aí todo dia você repete aquelas 4, 5, 10 características. E você vai repetindo, até que um dia o seu cérebro internaliza aquilo e diz, é isso. E aí o cérebro acredita que é e daí para frente vai ser. Isto é, na prática, gente, uma reprogramação mental, né? Porque 5% da nossa ativação cerebral é que é consciente. 95% é o subconsciente. Então, esse 5% que nós temos conscientes, nós temos que usá-lo a nosso favor para ensinar o subconsciente a não ficar na defensiva o tempo todo. Sair, gente, desse lugar de vitimismo. Eu sempre falo isso, porque quando a gente se coloca no lugar de vítima, esse lugar, ele é doentio. Você, antes de mais nada, você tem que sair dessa condição de vítima e tomar as rédeas da sua vida.
ser a protagonista da sua história. Sim. Comece, como a Isabel falou, comece falando as frases para você, ainda que você não acredite. Coloca à prova essa técnica que nós estamos passando para vocês. Isso mesmo. Coloca à prova. E aí, daqui uns meses, vocês vão nos relatar, né, vocês Isabel? Vão estar, assim, maravilhosos, que nem a gente. Isso, Isabel fala, maravilhosa, vitaminada. Suculenta, suculenta. E é isso mesmo, né? E eu quero também dizer da minha admiração da Isabel como mãe. A Isabel tem uma escadinha, né, gente? Sim. Quem hoje tem 3 filhos, para começar por aí, já é uma raridade. Sim. Quando eu me reúno com as minhas amigas lá da escola, nós somos 6, lá de trás. Eu sou a única que tive 2 filhos, todas as outras 5 tiveram um só. Então, é raro hoje em dia uma mulher que tem 3 filhos, uma escadinha. E você, Isabel, é muito guerreira, tá? Para você conduzir as suas empresas e ainda é você quem educa os seus filhos, porque em momento algum eu vejo você terceirizando a educação dos seus filhos. Como que você faz para equilibrar a sua vida pessoal e profissional, e como é que está a educação dos seus filhos, como eles te sentem como mãe? Eu brinco assim, o equilíbrio da vida profissional e pessoal é desequilibrado, né? Eu acho que grande parte do sofrimento das pessoas é que elas querem manter no mesmo nível o pessoal e o profissional, 50% para cada. E não é assim. Não é. Então, no ano de abertura da empresa, eu fui 80% pessoa empresa, 20% maternidade. E aí a parte da vida pessoal, dos amigos, daí não tinha. Era empresa e filho. Mas eu tinha consciência de que os meninos estavam menos cuidados do que antes, porque antes eu ficava por conta, né? Então hoje eles têm o hotelzinho, eles têm a escola e eles têm o tempo comigo. Como eu estou indo para a faculdade dar aula à noite mais dias, então eles têm a babá também. Uhum. E a gente conversa isso. Uma coisa que a gente faz na minha casa, e eu acho que é o que faz diferença, porque eles são crianças. Mas eu sento e converso com eles. Eu sempre conversei com os meus filhos também. Né? Dizer assim, ó, a mamãe tem que ir para a faculdade esse ano 3 dias. Uhum. Então, vocês vão ficar na casa da tia Iris 3 dias. Eu sei que vocês não querem, eu gostaria de ficar junto, mas nesse momento a mamãe precisa fazer isso. Ano que vem não vai ser assim. Então, ano que vem a gente reorganiza isso. Então, eles entendem esse processo. Tanto que eles falam assim, mãe, hoje tem faculdade? Não, hoje não tem. Ah, então vamos fazer não sei o quê. E propõe alguma coisa. Bonitinho. E aí chega em casa, vai ler um livro, vai contar uma história, vai fazer uma dança maluca, vai passar um tempo. Aí tem as brigas, que eles estão agora nessa fase que brigam o tempo todo. Tem a hora de sentar na cadeira com uma e falar, olha, aconteceu isso não é legal. O que você acha que a gente pode fazer? Ah, pega o outro e diz assim, você achou legal isso? Não, então o que você pode fazer diferente? E ainda gerenciar, porque cada um dos 3 tem um temperamento totalmente diferente. Incrível, né, Isabel? E eu tenho que lidar de maneira diferente com eles, porque se eu abordar um do mesmo jeito que o outro, dá briga e confusão. Mas o meu equilíbrio é entender que está tudo bem não dar conta de tudo na mesma intensidade. Se eu estou num processo de expansão da empresa, desenvolvimento da empresa, começando, a minha empresa não tem 3 anos ainda, né? Eu ainda estou na fase dos 3 anos da empresa. Eu sei que isso vai me demandar mais. Então, as minhas questões pessoais vão ficar mais abandonadas. Se os filhos são prioridade da vida pessoal, outras coisas da vida perdem e zera, não tem. Mas eu sei que vai chegar uma hora em que eu vou poder sair do trabalho, deixar a empresa rodando e pegar os meus filhos e falar assim, hoje a gente vai passar um dia fazendo não sei o que, não sei onde. E tá tudo bem, porque o processo empresarial vai funcionar rodando. E as coisas aqui vão acontecer. Então, eu sofri muito, surtei várias vezes, me culpando por isso.
Mas hoje eu tenho clareza que eu não preciso fazer na mesma intensidade todas as coisas e que eu posso conversar com as crianças, porque o mais novo só tem 5, mas eles entendem a necessidade do trabalho. E outra coisa, às vezes eu digo, eu tenho que trabalhar, mas eu sempre explico quando a gente vai conversar. A mamãe trabalha porque precisa pagar as contas, precisa do dinheiro, mas eu trabalho também porque eu preciso ser feliz e o trabalho me faz feliz. Eu gosto de dar aula, eu gosto de estar com os alunos, eu gosto de gerir pessoas, eu gosto de fazer o que eu faço. Se eu não fizer isso, a minha vida vai ficar menos feliz. Então, para eles crescerem entendendo que trabalhar não é só receber salário, né? Tem que ser feliz também. Nossa, que lindo isso que você falou, e eu concordo tão profundamente, porque as pessoas que estão de fora, tá? Porque sempre tem uma pessoa de fora, né? Para falar assim, mas você não fica muito com seus filhos. Sempre tem, não tem? Isso, alguém para te deixar mais culpada, sempre tem. Mas eu percebo que os meus filhos, eles têm orgulho, eles sentem orgulho da mãe. Sim. Eles entendem que eu amo o meu trabalho. Então, quando eu faço uma viagem, quando vou dar um curso, quando vou fazer uma palestra, eles não só sentem-se orgulhosos, mas como entendem. Mas, de vez em quando, fazem também aquela chantagemzinha emocional, né? Mamãe, você não fica mais com a gente, tem sempre isso. E eu acho que mãe já nasceu culpada, né? É isso. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Mas você está lidando muito bem, de uma forma muito madura. E nós precisamos aprender, viu? Com a Isabel. Precisamos aprender com a Isabel. E você sabe, tem uma coisa que eu penso, assim... as pessoas precisam, todas elas, todas nós, precisam aprender que a vida do outro é do outro. A experiência que o outro tem de vida é a experiência dele. Eu vivi uma vida completamente diferente da sua. Se você está passando por uma coisa na sua maternidade, ou qualquer pessoa, e você fala disso comigo, ou se eu estou observando isso, eu preciso ter empatia no sentido de compreender o que você está passando, respeitar e acolher, mas não me meter. Né? Eu acho que quando as pessoas começarem a entender esse processo e parar de oferecer opinião que não foi pedida, fazer julgamento para quem já está abatido, né? Eu acho que as nossas maternidades serão muito mais leves. Falou tudo. Não preciso dizer mais nada em relação a esse assunto. Né? Cada um cuidando do seu cada um, coordenando a educação na qual você acredita, da maneira que você acredita, e não interferindo na educação alheia. É isso. É isso, né? É isso. Isabel. E olha só, nós queremos expandir, certo? Sim. A Mysteries quer expandir, a Criativamente quer expandir. Sim. Temos projetos novos, inclusive eu vou palestrar num evento da Criativamente aqui em São Gotardo, no dia 25 de outubro, do qual todos vocês estão convidados. Como que estão os seus planos de expansão? Você tem feito periodicamente workshops, eventos, porque realmente eu quero te ver daqui a pouco com essa roda girando e você realmente tendo aí um tempo maior para lazer também, né, Isabel? Sim. Quais são seus planos de expansão para os próximos anos? Ai, muitas coisas acontecem, Renata. Eu tenho o primeiro projeto, que é o workshop, né? O workshop começou em abril. Nós fizemos um workshop que foram 10 pessoas. Em julho. Esqueci. A gente fez em julho, a gente fez outro workshop. Foram 30 inscritos. E agora a gente vai fazer o terceiro workshop, né? Que você vai fazer uma palestra. E a expectativa de público é que sejam 60 pessoas. Então, a gente está escalando esse processo. Sim. Né? A Criativamente, esse projeto é da Criativamente. Nós fomos recentemente procuradas por pessoas que já fizeram, né, estão organizando palestras também com
propósito delas, com o interesse de que a Criativamente faça um workshop com ela. Com elas. Olha, interessante. Dizer, vamos fazer um workshop é um produto novo, tema. né, Sim. Isabel? É um produto novo. Inclusive, a ideia é que já deve acontecer o primeiro em fevereiro. Né? Já um tema muito específico da educação, do desenvolvimento, da saúde, né? Temos para essas áreas todas. E a pessoa responsável, que é a pessoa técnica, né, daquele tema, com outros palestrantes, e a Criativamente organizando isso. Né? Então, é uma coisa muito bacana. Você vê esse projeto expandindo para esse lado. Né? E nós temos as palestras. Eu já fiz palestra, né? Agora em maio vou fazer palestra no Sul. Tô toda enjoada. Nós temos umas palestras acontecendo, né? Aproveitando alguns temas, por exemplo, o tema do Setembro Amarelo, que casa muito com a questão da saúde mental, né? Da inteligência emocional que a gente trabalha. Fizemos palestras sobre Setembro Amarelo, né? Em algumas empresas. Já temos empresas conversando com a gente sobre temas específicos de treinamento. Então, já temos parceiros que podem fazer esses treinamentos e a Criativamente pode coordenar isso. São muitas coisas que estão acontecendo, né? Tem possibilidade de novos cursos, né? Além da Mysteries, cursos organizados, estruturados ao longo de um tempo. Fiquei sabendo que tem a parte de informática em negociação, Sim. né? Que é uma demanda também, Sim. né? Dos jovens quando estão ingressando no mercado de trabalho. Sim. Então, é um projeto que está em estudo, né? De viabilidade. Então, assim, muitas coisas estão acontecendo muito mais do que eu imaginei que estaria 2 anos atrás, né? Quando eu assinei o contrato em novembro, faz 2 anos que eu assinei a compra da Mysteries. Eu não fazia ideia de que ia acontecer a metade do que já aconteceu nesse tempo. E eu sou muito grata, né? Agradeço a Deus muito porque me deu força e coragem para fazer isso e me deu inspirações para fazer o que eu tô fazendo, né? E eu agradeço muito a mim mesma, porque eu superei muitas coisas que eu achei que não superaria. Eu achei que era o fim da linha, assim, que tinha acabado ali. E, de repente, eu consegui me ver né, ultrapassando aquela linha e começando outros caminhos. Né? Muitas coisas boas e novas estão chegando. Infinitas possibilidades, Sim. como eu digo sempre. Eu gosto muito de citar a lei da semeadura. Em tudo que nós fazemos, quando nós plantamos boas sementes, o processo é lento. Quando você planta, você rega, você aduba a terra, você vai mexendo, né? Passa ali uma chuva, passa um sol e você continua regando. Nesse estágio, você não está vendo nada. Né? Você não está vendo nada, a vontade de desistir é grande, os obstáculos são grandes, os boletos não param de chegar, né, Isabel? É isso. Não param. Mas, quando começa a frutificar, esses frutos, eles multiplicam. Sim. E eles não param mais, desde que a gente não pare de plantar. Não é, Isabel? Então, eu vejo assim, que o processo, ele parece que está indo lento, mas de repente chega num ponto que começa a surgir propostas de todos os cantos, começam a aparecer coisas inusitadas, coisas que você fala assim, meu Deus, sou muito grata por não ter parado de plantar. Sim. Você sente isso, que é exatamente assim como as coisas acontecem? Sim, eu gosto muito da parábola da semeadura. E eu acredito que seja mesmo uma lei da vida, assim, uma lei natural. Você planta e você cuida, e daí você colhe, né? Eu vejo muitas pessoas plantando muito e desistindo de cuidar. Né? Porque nesse tempo de semear, germinar, crescer e colher, exatamente. Você tem que continuar cuidando, igual uma planta, né? Você plantou a sementinha de alface ali, começou a crescer. Se você parar de jogar água e esperar chegar ao ponto, vai morrer e não vai produzir, né? E muita gente esquece de continuar cuidando, né? Das suas plantas, dos seus projetos. Esperando que agora germinou, já vai acontecer uma coisa que ainda não está na hora.
mas a gente vai colher aquilo que a gente plantou, né? E eu fico pensando só uma coisa, que isso é muito bom, né? Muito bacana a gente pensar isso e trabalhar em torno disso, mas eu fico pensando também que é uma lei. Então, assim, o que você tá plantando, você vai colher. Você pode escolher plantar o que você quiser. Exatamente. Mas colher é obrigatório, que vai ser o que você plantou. E eu fico pensando, me policiando. O que eu estou plantando na minha empresa, nos meus filhos, nas minhas relações, nas minhas amizades. Porque eu sei que quando chegar a colheita vai ser em função do que eu plantei. Exatamente. Não tem como você plantar figos e colher maçãs, né? Então, Isabel, e ainda tem uma parte desse processo, seguindo ainda nessa analogia, que é muito interessante, que aparecem ervas daninhas ali na plantação. Não é? Muitas. Aparecem ervas daninhas ali na plantação e faz parte do cuidar tirar essas ervas daninhas também, né? Sim. Antes que elas prejudiquem toda a sua produção, toda a sua semeadura. Sim. E nessa jornada, quais foram os seus obstáculos nesses 3 anos que você já vem construindo aí essas empresas? Você sentiu que em alguns momentos você falou assim, nossa, se eu não fizer agora isso aqui, se eu não tirar essa erva daninha aqui agora, toda a minha escola vai cair por terra. Sim. O que você sentiu que foram as suas ervas daninhas? Eu tive muitas ervas daninhas minhas. Sim, internas. Que na hora de plantar minha semente, eu joguei a semente ruim lá no meio, sabe? Então, assim, medo, insegurança, autocrítica, muitas dessas coisas minhas me atrapalharam muito. Ao longo desse tempo de ir vendo os projetos desenvolvendo, eu entendi que eu precisava me libertar de algumas coisas, né? Então, quando eu brinco, e eu brinco muito isso, quem estiver vendo aí que não me conhece vai achar que eu sou uma chata exibida, mas eu brinco muito, que assim, eu sou muito maravilhosa, faz uma dancinha, porque foi um processo muito extenso de conseguir me libertar dos pensamentos que me restringiam, né? E me sabotavam. Então, uma coisa foi lidar com aquilo que é meu, no sentido de que pensamento que está me sabotando e me libertar dele. Outra coisa que eu acho que foi uma planta daninha, assim, foi pessoas que vieram me ajudar na empresa e que não ajudaram. E aí, assim, eu tive muitas situações. E aí você chega a um ponto que você fala, preciso mandar essa pessoa embora, porque ela não tá me ajudando a cuidar, não tá regando, não tá adubando, não tá fazendo nada. E ainda tá crescendo aqui no meio. Então eu tive que me desvincular de muitas pessoas nesse processo. Outra erva daninha, que na verdade eu nem vou dizer que isso é uma erva daninha, porque eu acho que isso é um fertilizante. Fez crescer, né? No sentido assim, porque se você coloca pouco fertilizante na planta, ela não fica desnutrida. Se você coloca muito fertilizante, ela fica intoxicada. Então, o que é uma coisa que eu considero assim? Dinheiro. A relação com o dinheiro. Porque o dinheiro é uma coisa muito boa. Ele paga as contas, ele dá liberdade, ele paga o funcionário, né? Ele promove festas para as crianças. Então, o dinheiro é uma coisa muito boa. Mas, quando a gente não sabe gerir esse dinheiro, a gente pode usar de mais ou de menos em um lugar que, né? E aí você erra a mão, erra a dose, aí você perde, né? No fim das contas, o dinheiro. Você acha que empregou, resumindo, você fez investimentos que não deram um retorno positivo para você. Isso. Que se eu não tivesse feito, eu teria poupado muito dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, eu não digo isso com lamentação. Porque foi um erro e eu aprendi com ele. Lamentaria se eu não tivesse aprendido e tivesse continuado errando. Mas eu aprendi com ele. Então, eu sei que aquilo dali eu não vou fazer de novo. Então, assim, foi ruim, mas também foi um aprendizado. Porque eu já sei o que não fazer
Eu não sei o que eu preciso fazer, né, todas as coisas, mas eu já sei algumas que eu não vou fazer. Já é o começo do caminho. Sim, nós aprendemos com ambas, né? Sim. Aprendemos com as coisas boas que nos acontecem e são replicáveis, e aprendemos também com aquilo que nós não devemos repetir, Sim. né? É tão lindo, né, o jeito que a Isabel conversa, a clareza da Isabel. Ela tem uma comunicação muito assertiva, e muito que toca, né, o nosso coração. A gente consegue estar como se a gente estivesse ali junto com você, vivendo essa situação toda, né? E se você fizer, Isabel, um feedback de toda a sua jornada, né, lá de trás, dos seus estudos de criança, da sua criação, né? Nós criamos muitas crenças ao longo da nossa vida. Você acha que num contexto geral, quando você faz um feedback de todo o seu processo, as suas crenças, elas mais te ajudaram ou te atrapalharam a ser quem você é hoje? Nossa, Renata! Difícil, né? Avaliando a minha vida, 40 anos em 4 segundos, peraí. Isso, às vezes é o lugar onde você nasceu, né? A criação que você teve, né? Você teve mais apoio ou você teve que vencer mais obstáculos num contexto geral? Eu venho de uma família, nós somos 6 irmãos. Meu pai e minha mãe, né? Eu venho de uma família muito unida. As pessoas, inclusive, não entendem como podem esses irmãos se dar tão bem. Junto com o pai, junto com a mãe. São 6? Nós somos 6. É uma família que sempre apoiou. A minha mãe sempre cuidou da gente. A minha mãe tem uma condição, assim, de ter escolhido, ou talvez que foi a opção que teve. Nem digo que ela escolheu, mas foi a opção que teve para ela, de cuidar dos filhos. Então, ela passou a vida e cuida até hoje dos filhos e dos netos. O meu pai sempre trabalhou muito, sempre cuidou do dinheiro. Ele tinha um caderninho, ele fazia reunião uma vez por mês. Abria o caderninho, contava tudo que tinha gastado, tudo que tinha recebido. Era uma família muito unida e que sempre conversava. Até aí já tem 3 mais. Já contei 3 mais. Ok. E o meu pai sempre incentivou muito a gente estudar. Não quero saber o que você vai fazer da vida. Se você quiser casar, se não quiser, mas primeiro fazer faculdade. Então, todos nós fizemos faculdade, cada um a sua área. E isso é outra coisa que foi incentivo, que foi muito positivo, né? E aí eu fui adolescente, fui jovem, fui fazer faculdade, aprendi muitas coisas. E hoje, eu falo assim, de hoje 40 anos de idade, eu olho para trás e penso que eu tive muitas coisas boas. Uhum. E as coisas difíceis que me deixaram traumas, as coisas que me deixaram marcas negativas, que me deixaram desenvolver crenças limitantes, foram muitas também. E elas me afetaram por muito tempo. Então, se você me fizesse essa pergunta 3 anos atrás, a minha resposta seria diferente da que eu vou te dar agora. Hoje, tudo que a minha família, tudo que eu fiz para chegar aqui, eu reconheço. E todas as crenças limitantes, ou pelo menos as que eu sei, né, que eu já enxerguei desse tempo, são coisas boas, porque apesar de ter me feito dar voltas muito grandes para chegar no ponto que eu cheguei, me fizeram chegar aqui. E assim, me deram a clareza e a consciência de que elas são mentira, que eu inventei dentro da minha cabeça. Então, hoje eu enxergo isso. Então, hoje eu não tenho crise de falar assim, porque aconteceu uma situação assim quando eu era criança, isso me fez sofrer, eu trabalhei isso anos na terapia e foi terrível. Mas hoje, nesse lugar que eu tô, de cura espiritual e mental e física, hoje eu não consigo olhar para trás e achar que foi negativo, sabe? Entendo. Você me fez refletir sobre uma leitura recente que eu fiz sobre o determinismo, né?
E isso aí que você está relatando é o oposto do determinismo. O determinismo, né, que foi trago lá, hoje Freud já foi muito superado na psicologia, mas ele contribuiu em várias coisas. Enfim, mas o determinismo é isso, a pessoa achar que hoje ela tem, por exemplo, eu tenho um mau casamento hoje porque meus pais, meu pai batia na minha mãe. Né? Hoje eu tenho esses traumas porque, né? Tem sempre um porquê. Sim. A relação de causa e efeito. Sim. E você nos trouxe aí agora, com a sua fala, uma proposta exatamente diferente. É uma proposta que, mesmo que eu tenha tido Sim. X experiências, eu decido fazer algo diferente com essa experiência. Sim. E nós temos esse poder, Sim. né, Isabel? Nós somos seres que temos essa capacidade do livre-arbítrio. Sim. Deus nos deu isso. Então, a reação que você tem, o que você faz com uma situação negativa que você teve na vida, o que você vai fazer a partir disso é escolha sua. Uhum. Né? Então, é o oposto do determinismo. Sim. Não, eu sou assim porque, né? Então, assim, foi uma aula, viu, Isabel? Muito obrigada pela sua contribuição, de todo esse nosso bate-papo, dessa questão da sua superação, da questão das suas escolhas, da questão de você trazer uma página nova, uma página em branco, para frente com infinitas possibilidades. Tenho certeza que fez você aí refletir, me fez refletir também, enquanto eu estava escutando essa sua trajetória. Muito obrigada pela contribuição. Obrigada. Eu queria te pedir, Isabel, para você agora olhar ali naquela câmera e deixar uma mensagem final para quem vai assistir a esse podcast, para aquela empreendedora que às vezes está pensando em desistir, está pensando que ela não tem a capacidade, que ela não tem a força. Fala com ela. Maravilhosas! Não é fácil e não vou mentir. É desafiador. Mas se você pensar, o que na vida não é desafiador? Por exemplo, é desafiador você ir para academia e treinar. Mas também é desafiador você não treinar e comer o que você quiser na hora que você quiser e lidar com a falta de saúde depois. Tudo é desafio. Qual o desafio que você escolhe? Então, se você escolher o desafio, avaliar tudo o que está acontecendo, escolher o desafio que vai te proporcionar um resultado melhor, enfrenta esse desafio, supera esse desafio. Não precisa ser sozinha, você pode pedir ajuda da família. Se você está empreendendo, pode pedir ajuda de alguém que vai te dar uma assessoria, conversar com outras pessoas que já passaram por esse caminho, né? Não precisa ser sozinha. Mas enfrentar isso pensando e acreditando que daqui a alguns passos você vai chegar num lugar muito melhor. Né? Você pode chegar numa sombra fresca, na beirada de um lago, né? Você pode chegar embaixo de uma macieira, comer uma maçã fresquinha. Você tem que acreditar nisso. Né? E parar de pensar se acontecer, se eu fizer. Não, pensa assim, quando eu fizer, quando acontecer. Né? E aí esse quando chega. Que lindo! Hashtag sou ascendente, né? Isabel Queiroz aqui com a gente. Se você gostou desse bate-papo, já compartilha com alguém que está precisando aí dessa mensagem, dessa motivação e principalmente aquela pessoa que está precisando se automotivar. Um grande beijo para você que está aí e até a próxima. Ai.